Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bible Tour, edição de 2026. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Mateus. Nós já temos um vídeo introdutório sobre este assunto. Se você ainda não assistiu, corre lá, assista antes desse vídeo. Mas nesse vídeo nós vamos mergulhar um pouquinho mais no Evangelho de Mateus. Antes de tratar do evangelho propriamente dito, eu quero que você entenda que Mateus, Marcos e Lucas, na verdade, são aquilo que nós chamamos de evangelhos sinópticos. É muito comum o que você lê em Mateus, você também ver em Marcos e também ver em Lucas, porque são o que nós chamamos de evangelhos sinópticos. Três evangelhos que trazem basicamente as mesmas informações, porém com perspectivas diferentes. Cada autor, cada escritor contando o fato a partir da sua perspectiva. Então, uns mais resumidos, outros mais detalhados, mas as histórias são basicamente as mesmas. Nós vamos ver, por exemplo, que em Mateus 95% do conteúdo de Marcos está em Mateus. Mateus não foi escrito primeiro, Marcos foi escrito primeiro, Mateus bebe dessa fonte. Então, nós vamos ver que 95% do Evangelho de Marcos está dentro do Evangelho de Mateus. Eduardo, então se eu li Mateus, eu preciso ler Marcos? Claro que sim. Você vai entender ao longo do Bible Tour que cada autor está falando com um público específico, carrega uma mensagem específica, trata de características específicas. O Mateus, por exemplo, que é o objetivo desse vídeo, ele está falando basicamente com os judeus. Ele está falando basicamente com os judeus incrédulos. Judeus que estão com dificuldade, mesmo tendo visto a ressurreição, mesmo tendo lidado com isso, estão tendo dificuldade de entender que Jesus é o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. O que nós estamos vendo é um monte de judeu que conhece a literatura do Antigo Testamento, que sabe que Isaías profetizou a chegada do Messias, que sabe que os profetas disseram que o Messias chegaria, sabe inclusive que Isaías vai dizer que ele viria montado no jumentinho. Ou seja, viram Jesus entrar montado no jumentinho, mas tiveram dificuldade de entender que esse Jesus é o Messias. Em alguns casos, eu acredito que até com zelo. Eu acredito que eles tinham medo de um falso profeta estar fingindo ser Jesus. Mas mesmo depois da ressurreição, eles continuam com dificuldade de aceitar que Jesus é o Messias. Então, Mateus, o Evangelho segundo Mateus, ele é escrito especialmente para estas pessoas. Por isso, Mateus cita tanto o Antigo Testamento. Ele vai falando e ele vai falando porque estava escrito, porque está escrito, porque está escrito. O que ele está dizendo? Gente, eu estou mostrando para vocês evidências claras de que Jesus é o Messias, dá para acreditar. Olha a quantidade de provas que eu tenho no Antigo Testamento para defender a tese. Então, o Mateus, ele está, e eu preciso insistir nisso. Por quê? Porque você precisa ler o texto. Eu não leio o texto aqui contigo, eu explico. Eu quero que depois da explicação você leia e tenha isso. Ah, então ele está falando dessa forma porque ele quer falar com o judeu. Ah, então ele está citando o Antigo Testamento para que o judeu entendesse que o que ele está falando é verdade. Eu quero que você. Porque boa parte das pessoas não tem dificuldade de ler, tem dificuldade de entender porque não considera esse pano de fundo, tá? Então nós já vimos aqui nesse vídeo que é um evangelho sinóptico. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas trazem basicamente as mesmas informações com perspectivas, com olhares diferentes. Já vimos aqui
que dentro de Mateus eu tenho 95% do que também está escrito em Marcos. Já vimos aqui que ele está conversando com judeus incrédulos. Já vimos aqui que ele cita muito o Antigo Testamento para poder reforçar a sua tese. O que ele quer efetivamente é dizer: Jesus é o Messias, Jesus é o cumprimento da promessa. Nós vimos aqui e no vídeo anterior que Mateus capítulo 1 vai falar da genealogia de Jesus. Vai falar a partir de Abraão. Por que a partir de Abraão? Porque Abraão é uma figura emblemática para o judeu. O judeu acredita, né, e nós também, a partir do texto de Gênesis, em ti, Abraão. Toda a família, todas as nações, todos serão benditos. Ou seja, Abraão é um patriarca, carrega consigo uma aliança. O patriarca, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, uma aliança que está vindo desde Abraão e que chega na nossa casa. Então o judeu sabe que o Messias é um descendente de Abraão. Então, ele é importante para ele, e aí o Mateus, numa sagacidade extraordinária, vai mostrar que Jesus é descendente de Abraão. Capítulo 1, ele faz a genealogia, mas ele começa em Abraão, ele não começa em Adão. Quando a gente for ler Lucas, você vai ver que ele também faz a genealogia, mas ele começa em Adão. O objetivo de Lucas é outro que a gente não vai entrar aqui agora. Observa que ele começa o capítulo 1 pela genealogia, começa em Abraão, ele quer mostrar para os judeus: Jesus é o Messias que foi prometido, Jesus vem de Abraão. Vamos lá. No meio da genealogia, lá no verso 12, Mateus vai citar o exílio da Babilônia. Se ele está falando com um judeu, o judeu traz na sua memória essa crise. Eduardo, o que é o exílio da Babilônia? É a primeira vez que eu estou lendo a Bíblia. A gente decidiu começar pelo Novo Testamento. O exílio babilônico é um evento que está registrado no Antigo Testamento, quando o povo, por fruto da sua desobediência, vai ser levado escravo para o cativeiro da Babilônia. Né? O livro de Daniel vai mostrar isso com muita propriedade, o livro de Jeremias, Ezequiel vai mostrar isso com muita propriedade, e a gente vai ver isso ao longo do Bible Tour. Mas eu quero que você entenda que o exílio da Babilônia foi algo muito marcante, o sofrimento muito intenso. Quando o povo vai para o exílio babilônico, a Babilônia acaba com a casa do povo, acaba com o templo do povo, saqueia a riqueza do templo de Deus. Ou seja, é impossível olhar para a história do Antigo Testamento, olhar para a história judaica e não trazer à memória esse sofrimento. Eduardo, eu não consigo entender. É só a gente lembrar na história contemporânea o que foi o Covid. Vira e mexe, você pega uma pessoa que fala assim, ó, antes do Covid, depois do Covid. O Covid foi algo tão marcante para a gente que ele vira um marco na história. O Mateus, quando cita a Babilônia, ele sabe disso. A Babilônia é um marco para o judeu. Observa que ele está usando o Abraão, observa que ele está usando a Babilônia, porque ele quer reforçar na cabeça do judeu a mensagem dele. Então ele, com muita sabedoria, inclusive alguns teólogos vão dizer que o evangelho de Mateus é o evangelho acadêmico. Ele é muito acadêmico, ele é muito bem escrito, ele traz os textos do Antigo Testamento com exatidão. É um cara que tem ali um nível intelectual diferenciado. Tá? Costuma-se dizer que Pedro é o pescador, o cara mais rude, mas o Mateus, que é um dos apóstolos, ele é um cobrador de impostos, ele tem um cargo diferente, ele tem um nível cultural diferente. Então, eu gosto dessa afirmação que Mateus é o evangelho acadêmico, ele é bom para estudo. Lucas é um evangelho mais detalhado, tem mais detalhes. Um evangelho de um historiador, são pessoas diferentes escrevendo de formas diferentes. Então, capítulo 1, a genealogia. O objetivo é deixar claro, Jesus é o Messias. Por isso que o capítulo 1 termina falando do nascimento.
de Jesus. Mostra que ele vem como uma promessa desde Abraão e que essa promessa está cumprida, capítulo 1, a partir do verso 18, com o nascimento de Jesus. Mateus não traz tantos detalhes do nascimento de Jesus como Lucas, mas deixa claro como ele nasceu. Entra no capítulo 2 e vai mostrar os magos vendo a estrela, indo visitar Jesus, a perseguição de Herodes. A gente começou no Novo Testamento, mas eu quero que você perceba que isso tem muita conexão com o que aconteceu com Moisés. O Moisés, no Antigo Testamento, quando ele nasce, ele também nasce sob perseguição. Ele nasce num ambiente que os primogênitos estavam sendo mortos. Jesus nasce no Novo Testamento da mesma forma. A gente costuma teologicamente dizer que Moisés é o libertador no Antigo Testamento, que aponta para um libertador maior que é Jesus no Novo Testamento. Mas a história deles tem muita semelhança. O capítulo 2 vai mostrar o nascimento de Jesus e a perseguição que ele sofre. Da mesma forma que Moisés sofreu perseguição. Moisés sofreu uma perseguição de Faraó. Jesus vai sofrer a perseguição de Herodes. Moisés nasce num ambiente que todo primogênito tinha que ser morto. Jesus nasce num ambiente que todo primogênito tem que ser morto. Vamos lá. A gente está vendo aqui o Antigo Testamento apontar para algo muito maior. Moisés libertou o povo de uma escravidão física. Jesus liberta a gente da escravidão do pecado. Moisés liberta o povo de um faraó. Jesus liberta a gente da morte. O faraó no Antigo Testamento é a figura do Satanás. Jesus mata, ou acaba com essa. Aqui está sendo liberto de um faraó. Aqui nós estamos sendo libertos das amarras, do cativo do Satanás. Tá? Então, o capítulo 2, nós vamos ver o Mateus narrar exatamente isso. Jesus nascer nesse ambiente de tribulação, de fuga, de perseguição. Eu sei que aqui o meu objetivo é acadêmico, mas talvez seja importante ler o capítulo 2 e perceber que não é porque temos uma promessa que as oposições não vão se levantar. O Deus que prometeu, ele não elimina as perseguições, as competições, os inimigos se levantarem. Mas o texto bíblico diz que ele dá estratégia para vencermos. O José, pai de Jesus, vai receber as estratégias em sonho, vai receber as estratégias de alguma forma. Eu não sei qual é a forma que Deus vai te dar a estratégia, mas eu sei que se ele te chamou para uma missão, ele vai te ensinar como chegar a esse destino. Você só tem que estar na posição. Tá? Então, o capítulo 3 em diante, capítulo 3 e 4, a gente começa a ver o início do ministério de Jesus, como você viu no gráfico que eu coloquei no nosso canal. Observa que agora você vai ver o João Batista pregando. Isaías já tinha dito que João Batista viria antes, preparando o caminho. Então, capítulo 3, você vê João Batista pregando. Você vê João Batista pregando uma mensagem de arrependimento. Um povo que estava corrompido, um templo que era bonito, mas não era íntegro, religiosos que tinha roupa de religiosos, mas não tinha Cristo. A gente está vendo isso. Então João Batista está pregando, capítulo 3, está pregando aonde? No deserto. Por que no deserto? Porque a mensagem dele confronta os muros de Jerusalém, a mensagem dele confronta as autoridades. Então ele está no deserto, ele está comendo coisa que ninguém come, ele está vestindo o que ninguém veste, ele está se comportando como ninguém se comporta, porque ele é um profeta que está indo contra a cultura do mundo, sabe? Às vezes a gente fala assim, poxa, a Bíblia traz coisas, por que a gente não vive mais o que viviam aquelas pessoas? Porque talvez a gente não tenha coragem de fazer o que aquelas pessoas faziam. Talvez a gente tenha se adaptado muito ao modelo do ambiente que estamos inseridos. É isso que o texto está mostrando. Então, capítulo 3 mostra João Batista exercendo seu ministério, Jesus se aproxima, João Batista reluta,
Vamos lá, capítulo 3, a partir do verso 13. João Batista tenta impedir Jesus de ser batizado. Ou melhor, João Batista tenta dizer assim: eu não posso te batizar, é você que tem que me batizar. Sabe? Mas aí Jesus vai dizer, ó, por enquanto vamos deixar assim, convém que se cumpra dessa forma. Então, capítulo 3 e 4, a gente está vendo João Batista, Jesus ser batizado, o Espírito Santo vir sobre Jesus. Capítulo 4, Jesus ir para o deserto, ser levado pelo Espírito Santo para o deserto, para poder ser tentado por Satanás, vence a tentação, começa a pregar. Capítulo 4, verso 12, Jesus começa a pregar. Depois, no verso 18, Jesus começa a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos. Aí entra no capítulo 5, o Sermão da Montanha. Vamos lá. Eu quero que você entenda, eu já mostrei aqui que Moisés, no Antigo Testamento, o libertador, aponta para Jesus no Novo Testamento, um libertador maior. Você sabe, você que já leu Bíblia, você que conhece um pouquinho da literatura bíblica, você sabe que Deus levou Moisés para um monte e entregou para Moisés no monte as leis. O que eu vou ver agora em Mateus capítulo 5, 6 e 7 é Jesus no monte entregando os ensinamentos para o povo. O Sermão da Montanha é Jesus fazendo uma escola bíblica ao vivo, sabe, a céu aberto. O que no Antigo Testamento foi entregue para um homem, no Novo Testamento está sendo entregue para todos. O que é isso? O Sermão da Montanha, ele é um sermão difícil, é um sermão que está mudando a mente do povo. No Antigo Testamento, quando Moisés vai para o monte, o povo fala, vai no meu lugar. O povo tem medo. No Novo Testamento, esse Jesus está no monte e está trazendo a multidão. O que Jesus está tentando mostrar é a mudança de relacionamento que tem que ser estabelecida. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Jesus vai fazer uma leitura do Antigo Testamento e vai fazer os ajustes para o Novo Testamento. Eduardo, como assim ajuste? Eu quero que você entenda que quando a gente tem um filho pequenininho, a gente cria um monte de regras para ele. Não pode mexer na tomada, não pode sair sozinho, não pode falar com estranho. Ele é pequeno, ele ainda não tem maturidade para fazer determinadas coisas. Quando o filho vai crescendo, as regras parecem que vão mudando. O que não podia mexer na tomada, agora pode. Aquele que não podia sair sozinho, em algum momento vai poder. Aquele que não podia falar com os estranhos, agora vai precisar falar para poder crescer, para poder vida profissional. Observa que o pai que deu a instrução, a primeira instrução, é o mesmo pai que deu a segunda instrução. Ele não mudou. O que mudou foi o filho que foi crescendo. O Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está relendo o Antigo Testamento, está dando instruções novas para o seu povo. Não está falando para uma pessoa, está falando para vários. Por quê? Porque o cenário mudou. O véu vai ser rasgado. Não é mais o sumo sacerdote só que pode entrar. Isso é o Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Mostrando para o povo assim, ó, aquele Deus que estava distante, ele quer fazer parte da tua história. Aquele Deus que você chamava de Senhor, ele quer ser chamado de Pai. Aquele Deus que você achou que valorizava muitos rituais, ele valoriza a intimidade. Então, o capítulo 5, 6 e 7, o 5, ele já começa deixando claras as bem-aventuranças. Ou seja, ele começa a deixar claro o seguinte: se vocês entenderem o que vai acontecer aqui, vocês vão ser bem-aventurados, vocês vão ser felizes. Bem-aventurado, felizes. Então, Jesus, no capítulo 5, 6 e 7, ele vai falar como você pode levar a sua vida, a vida que vale a pena ser vivida. Ele vai dizer o que nós podemos levar de estilo de vida sem comprometer a eternidade. Eu quero que você entenda, capítulo 5 começa com as bem-aventuranças. Quem é feliz na ótica de Jesus?
Depois, no verso 13, ele vai falar do sal e da luz, mostrando que eu e você somos exceção. Nós somos sal, uma pequena quantidade, mas que tempera o todo. Nós somos luz, uma pequena quantidade, mas que ilumina o todo. Jesus mostrando para mim e para você que a gente vai ter que ter o comportamento de João Batista. A gente vai ter que ir contra a cultura, a gente vai ter que ser a exceção. A gente não vai se comportar como todo mundo, não vai falar como todo mundo, não vai viver como todo mundo, não vai carregar a mesma mensagem que todo mundo carrega. Às vezes isso parece desafiador, às vezes nós vamos sofrer perseguição, corremos o risco de perder a cabeça como João Batista perdeu, mas porque somos responsáveis com uma mensagem que carregamos. Aí Jesus vem dizer, olha, verso 17 em diante, e não pensem que eu vim desmentir Moisés. Eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. No verso 20 ele vai deixar isso, no verso 17 até o verso 20 ele vai deixar isso muito claro, 17 em especial. Eu vim cumprir. Ele vem dizendo assim no verso 20, o que vocês fazem, a justiça de vocês tem que ser maior do que a dos fariseus. Ele está dizendo, nesse novo ambiente, não é o que você decorou da Bíblia, é o que você cumpre dela. Os fariseus sabem muito do que está escrito, mas não conseguem colocar em prática. E aí Jesus vai mostrando. Ele entra ali no verso 21. No Antigo Testamento vocês ouviram que não podia assassinar. No Novo, eu estou dizendo para vocês que não pode nem irar. Observa que Jesus está deixando claro o seguinte, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E em alguns momentos o cumprimento foi ampliado. Em alguns momentos, o cumprimento está muito maior. É isso que ele está mostrando. Por quê? Porque Jesus está combatendo a hipocrisia. Esse sermão da montanha é muito importante que a gente entenda que quem está ouvindo Jesus não é só quem o admira. Tem muito fariseu, tem muitos mestres que estão ali ouvindo para criticá-lo. Jesus, numa coragem muito grande aqui, está falando o que muitos não queriam ouvir. Jesus sabe que a mensagem que ele carrega vai levá-lo para o madeiro. Ele sabe disso e isso está escrito em Isaías. O Mateus vai deixar isso claro. Então, capítulo 5, 6 e 7 é Jesus confrontando e instalando um novo algoritmo na cabeça do povo. Aí ele vai dizer, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Ou seja, Deus agora vai ser chamado de Pai, está perto. Ele vai falar assim, quando for orar, não faça como os hipócritas que oram nas praças. Ele está dizendo, gente, não me interessa o que você faz para os outros ver, o que me interessa é o que você faz no seu secreto. Então, quando for orar, vai para o secreto. Eduardo, é pecado orar em público? Não, é pecado ou é incorreto, ou é incompatível com o que Jesus quer quando você quer aparecer, quer que os outros reconheçam. É o cara que nunca faz no secreto, mas no público ele não perde a oportunidade, sabe? É o cara que o tempo todo vê o altar como uma oportunidade, não uma responsabilidade. Eu normalmente, quando vou pregar, eu raramente agradeço a oportunidade de estar no altar. Porque altar não é oportunidade, altar é responsabilidade. Quem sabe disso sobe no altar com uma postura diferente. Não sobe no altar preocupado com os likes que vai receber, mas preocupado com a mensagem que tem que entregar. É isso que Jesus está fazendo em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Então ele vai falar sobre jejum. Qual é o conceito de Jesus em relação ao jejum? Ele vai falar dessa preocupação que nós temos em juntar tesouros na terra. Ele não está falando para levar uma vida pobre, miserável, mas ele está falando, cuidado para o tesouro na terra, não tirar a tua atenção de um tesouro maior, que é o do céu. Ele vai falar que de nada vale se preocupar a partir do verso 5. É lógico que Jesus não está falando de uma vida irresponsável, que eu não me preocupo com nada. Mas ele está falando de uma preocupação sadia e não uma preocupação que gera ansiedade. No capítulo 7, ele vai falar, cuidado com o julgamento ao próximo, persista em oração, cuidado que a árvore que não dá fruto, a árvore que vive de aparência, o crente, é isso que ele vai fazer a partir do verso 15 do capítulo 7.
A árvore que vive de aparência é o crente que tem Bíblia debaixo do braço, mas não tem comportamento de crente. O crente que frequenta culto, mas não tem comportamento de crente. O crente que sabe os louvores, escuta música de crente, mas não é crente. Ele está falando, isso é o que? É a árvore que não dá fruto. Ela tem folha, ela parece que é crente, mas não está dando fruto. Ele vai falar do prudente e do imprudente. O que é isso? Ele está terminando o Sermão da Montanha. Ele está ali no verso 24 do capítulo 7. Ele está terminando. Ele está dizendo, não adianta esse sermão imenso se vocês ouvirem e não colocar em prática, porque prudente é o cara que ouve e pratica. Insensato é o cara que ouve, decora, mas não coloca em prática. E aí sim, a gente viu aí que Jesus agora vai entrar no capítulo 8 em diante, e aí sim, agora que já teve ensino, agora ele pode entrar com parábola, agora ele pode entrar com milagre, agora por quê? Porque ele fez a base. É muito importante a gente entender isso. Às vezes queremos o movimento, às vezes queremos o barulho, às vezes queremos a intensidade, o poder do Espírito Santo, mas não queremos, e aí complica, o ensino. Então começamos a não ter nem habilidade para discernir aquilo que é de Deus e não é de Deus. Por quê? Porque estamos distraídos com o barulho. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer sempre: não se engane com barulho. Na maioria das vezes, quem resolve problemas, na verdade, costuma trabalhar em silêncio. A gente vai ver que tem horas que as pessoas falam, Jesus, mostra. Tem horas que Jesus diz, não conta. Por quê? Porque ele não está preocupado com barulho, ele não está preocupado com a visibilidade, ele não está preocupado com o número de seguidores, ele está preocupado em fazer. Então ele não faz o barulho, ele resolve o problema no silêncio. Tá? Então, capítulo 8, a gente vai começar a ver o ministério de Jesus, ele curando o leproso, ele mostrando através da vida do centurião que o milagre só acontece na nossa vida se tivermos fé. É a hora que ele diz para o centurião, como você creu, assim acontecerá. Verso 13. Cuidado que às vezes Jesus tem poder, é isso que ele está ensinando aqui. Eu tenho poder para fazer. A dificuldade é se você tem fé para acreditar. Ele entra ali no verso 18 e vai deixar claro, capítulo 8, verso 18, que segui-lo tem um preço. O crente precisa entender que seguir Jesus muda um pouquinho, né? Tem que mudar, eu tenho que pagar não um preço, entenda isso. Às vezes o crente entende que pagar preço é sacrifício, não é isso. Seguir Jesus, eu tenho que entender que eu vou ter que abrir mão de alguns comportamentos, de alguns relacionamentos, eu vou ter que fazer escolhas, e Jesus vai deixar isso muito claro. Então, capítulo 8, capítulo 9, a gente vai ver Jesus fazendo o extraordinário, acalmando tempestade, libertando o endemoniado, curando o paralítico. Jesus confrontando todos os seus opositores. Vocês vão ver aí na leitura que sempre tem um fariseu perguntando: ué, vocês não jejuam? Vocês não lavam a mão? O que é isso? Os fariseus estão presos na lei mosaica. Os fariseus estão presos no sacerdócio levítico, Antigo Testamento. Eles não entendem essa releitura que Jesus fez. Por quê? Porque eles estão tão... Presta atenção. O zelo dos fariseus com a lei é tão grande que eles não conseguem perceber a chegada da graça. Às vezes, somos tão zelosos que podemos ser engolidos pelo nosso zelo, porque colocamos Jesus dentro de uma caixa que é nossa e não é dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso não é uma fala que está tirando aqui a orientação de estudo, não é isso. Mas a gente tem que entender que o estudo também precisa de revelação divina. Então, cuidado para não virar um fariseu com o estudo, com o conteúdo que adquiriu. Então, capítulo 9 vai nessa linha. Capítulo 10, a gente vai ver Jesus enviando os seus discípulos para um estágio.
né? Mais tarde a gente vai ver Jesus dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, não vão cumprir o ministério ainda. Mas no capítulo 10 a gente vê Jesus enviando os seus discípulos. Na hora que Jesus envia, o capítulo 10 é lindo. Jesus não só envia, mas ele diz o público que eles podem ir. Jesus diz a mensagem que eles têm que levar. Jesus diz o que eles vão fazer. Jesus diz: vou sustentar no caminho, não leva grandes coisas contigo, porque no caminho vai ter sustento. Jesus alerta que vai ter oposições, mas Jesus também diz como que deve agir diante das oposições. Eu te sugiro ler esse capítulo 10 com muito carinho, principalmente você que sabe que tem um chamado. Não tente ir enquanto Jesus não disser que pode ir. Não tente ir para quem Jesus disse que não pode ir. Não tente levar uma mensagem que Jesus não concordou com ela. Não tente fazer o que Jesus não mandou fazer. Não tente acreditar que não terá oposição. Entenda que as oposições vão se levantar, mas que Jesus também vai dar estratégia para enfrentar. Para esse vídeo não ficar longo, nós vamos parar aqui. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade de Mateus capítulo 11 em diante. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz.